duas coisas acontecem nesse texto que eu não consigo, nesse momento aqui, que eu não consigo tirar os olhos. A primeira é que o texto diz que Jesus viu. Chega um dia que Jesus nos vê em meio a tantas pessoas. Chega um dia em que, por mais que existam pessoas à nossa volta que estejam vivendo as mesmas coisas que nós vivemos, que estejam clamando pelas mesmas coisas que nós estamos clamando, que estejam esperando os mesmos milagres que nós estamos esperando, eu olho para esse texto e a minha fé e a minha esperança é aguçada no sentido de crer, de acreditar que existe um dia, que vai existir um dia, eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei se vai ser rápido, eu não sei se vai demorar, mas vai existir um dia, que no meio de tantas outras pessoas, Ele vai me ver, Ele vai te ver, Ele vai prestar atenção em você. Naquele dia, Jesus podia olhar para todas as direções. Aquele lugar fisicamente era um lugar grande, era um lugar, o texto diz que havia 5 entradas naquele tanque, então era um lugar grande, e eu imagino que tinha muita gente ali, e dentre essas tantas pessoas que tinham necessidades, que precisavam de cura, que precisavam de milagre, naquele dia, Jesus resolveu olhar para uma pessoa. E eu quero que você se coloque, não no lugar daqueles outros, mas no lugar daquele que recebeu o olhar de Jesus naquele dia. Vai existir um dia que Jesus vai olhar para você. E a outra coisa que me chama a atenção aqui, nesse pedaço aqui, o texto diz que ele sabia, Jesus sabia que aquele homem estava naquela condição havia muito tempo. Sabe o que eu acho lindo disso aqui? Jesus não tinha um compromisso apenas com o momento na vida daquele homem, ele conhecia a história. Isso me faz pensar que Jesus não é um Deus do presente apenas, Ele também é o Deus do nosso passado, Ele também é o Deus que nos trouxe até aqui, Ele também é o Deus que conhece todos os caminhos que nós andamos, tenham sido eles tortuosos ou não, Ele conhece a nossa história, e Ele se compromete em mudar essa história. No momento em que Jesus cura aquele homem, não era só uma condição física que estava sendo resolvida, não era só uma maca que ele estava carregando, não era só uma deficiência que ele estava superando. Naquele dia, Jesus estava curando uma história de 38 anos naquele sofrimento. Então, querido, uma outra lição que eu aprendo nesse texto é que Jesus não se compromete apenas com um fato, Jesus não se compromete apenas com um momento, Jesus não se compromete apenas com uma súplica, apenas com uma cura, com um milagre. Jesus se compromete com toda a sua história, Ele conhece toda a sua história, todos os lugares por onde você passou, todos os sofrimentos que você viveu, todas as vezes que você errou, todas as vezes que você acertou, todas as decisões que você tomou, sejam elas certas ou não, tudo aquilo que você viveu, está fadado a chegar num momento, num dia em que Ele te vê e opera uma cura, que cura não somente tudo aquilo que a sua história gerou, mas cura toda a sua história, e a partir daquele dia, muda a sua história. Você consegue imaginar como que a história daquele homem foi poderosamente transformada em uma frase, em uma só frase de Jesus? Foi totalmente mudada a história daquele homem, 38 anos numa mesma condição, mas numa frase de Jesus, toda uma história é transformada. Com isso aqui, eu sei que eu posso abrir mão de todos os questionamentos que eu tenho a respeito da justiça de Deus, e do porquê o Senhor Jesus opera a cura na vida de alguém, mas não operou na minha vida ainda. Eu abro mão de todos os questionamentos de quando eu faço uma comparação da maneira como Jesus age na minha vida e a maneira como Jesus age na vida de outra pessoa.
E quando eu olho e digo assim, puxa Senhor, olha como aquela família é abençoada, como eu queria ter isso na minha família. Ou quando eu olho para outra pessoa e digo, Senhor, como aquela pessoa é abençoada profissionalmente, como aquela pessoa é abençoada na área dos relacionamentos, como aquela pessoa é abençoada na área financeira. E Senhor, quando é que vai chegar a minha vez? Eu abro mão de todos esses questionamentos, quando eu entendo que um dia Ele vai olhar para mim. Um dia Ele vai olhar para você. E quando Ele te ver, quando Ele te avistar, Ele não vai estar olhando só uma condição, Ele não vai só estar olhando uma cura que precisa ser realizada, Ele vai estar olhando tudo que está por trás daquilo que você está pedindo para realizar. Sabe o que eu acho lindo na palavra de Deus? Salmo 139, verso de 1 a 5. Davi expressa o conhecimento que Deus tem a respeito da nossa história, quando Ele diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando eu assento, quando eu me levanto, quando eu ando e quando eu me descanso. Toda a minha vida está sempre diante de Ti. A palavra não me veio à boca ainda e o Senhor já conhece toda. É isso que o Salmo 139 diz. Isso mostra para nós que Jesus não conhece apenas um momento da nossa história, Ele conhece toda a nossa história. Então, querido, pare de imaginar ou de pensar que Jesus se compromete apenas com um momento da sua vida, apenas com uma questão na sua vida. Ele se compromete com toda a sua história, Ele quer curar toda a sua história. Quando Ele te pergunta, você gostaria de ser curado? Ele não está falando só de uma questão, de uma situação. Ele está dizendo, você gostaria que a sua história fosse curada, que a sua história fosse transformada?